dosimetria, de acordo com o artigo, lembra, circunstâncias judiciais, que estão no artigo 59 do Código Penal. O juiz vai fixar a pena base, é a primeira fase da dosimetria da pena. Ali, entre o mínimo e o máximo, o juiz vai decidir ali de onde a pena vai partir, né? Se vai partir do mínimo, um pouquinho acima do mínimo, ali na metade, um pouquinho acima da metade, ou ali no máximo. Primeira fase da dosimetria da pena, estabelecimento da pena base, de acordo com as circunstâncias judiciais, artigo 59 do Código Penal. Depois o juiz vai para a segunda fase da dosimetria, na qual ele também não pode nem passar do máximo, nem ficar abaixo do mínimo. Nem passar do máximo, nem ficar abaixo do mínimo. Ele vai ver as agravantes e atenuantes genéricas, que estão ali a partir do artigo 61 do Código Penal. Depois passem o olho ali nas agravantes e atenuantes genéricas, a partir do 61 do Código Penal. O juiz vai ver quais são as atenuantes, quais são as agravantes, e vai ou diminuir um pouquinho ou aumentar um pouquinho mais a pena, de acordo com esses parâmetros. Não vai passar do máximo nem ficar abaixo do mínimo. E no final, na terceira fase da dosimetria, critério trifásico, ele vai para a terceira fase da dosimetria, ele vai aplicar as causas de aumento e as causas de diminuição. O truque para saber quando a gente está falando de uma causa de aumento ou uma causa de diminuição, ao invés de estarmos falando de uma agravante genérica ou uma atenuante, é ver quando a lei estabelece uma fração. O juiz vai aumentar a pena. Estando presente tal situação, caberá aumento de 1/3 a 2/3. O juiz vai aumentar a pena em metade. Ou vai caber diminuição de 1/3 a 2/3, por exemplo, a tentativa, né? Quando o crime não se consuma e a pessoa é condenada na modalidade tentada, está lá, observe o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. O juiz poderá diminuir a pena, poderá não, deverá diminuir a pena de 1/3 a 2/3, né? Se o crime foi apenas tentado, né? São causas de diminuição de pena e causas de aumento de pena. Sempre que vocês virem esse parâmetro estabelecido por meio de uma fração. Vai na terceira e última fase da dosimetria da pena, e aí pode ficar acima do máximo, pode estourar o máximo, ou pode ficar abaixo do mínimo, tá bem? Muito bem. Suspensão condicional do processo, então, cabe para crimes cuja pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano. Tá? O que estabelece isso é o artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Antigamente se falava pequenas causas. Nós, estudantes de direito, não vamos falar pequenas causas, vamos falar juizados especiais cíveis e juizados especiais criminais. Lei 9.099 de 95. Pena mínima igual ou inferior a 1 ano, dependendo das circunstâncias subjetivas, das características subjetivas daquele agente, daquela pessoa que está sendo acusada, ela faz jus à suspensão condicional do processo, e é o caso do artigo 216b, porque o artigo 216b tem pena mínima menor que 1 ano, né? Pena mínima que não supera 1 ano, a pena mínima, 6 meses. O crime do artigo 216b é punido com detenção de 6 meses a 1 ano. No caso, nem a pena máxima supera 1 ano, né? Então, cabe suspensão condicional do processo. E esse crime tem causas de aumento normal, que são comuns ali a todos esses crimes também dos capítulos 1 e 2, como eu já mencionei, dos capítulos 1 e 2 do título que trata dos crimes contra a dignidade sexual. Observem daí, as causas de aumento estão no artigo 226, incisos 2 e 4, com relação ao inciso 4, a linhas A e B. E é isso, tá bem? Algumas outras características do crime do artigo 216b, vamos tratar aqui adiante alguns detalhes, para a gente fazer, inclusive, a diferenciação com aqueles crimes do ECA que eu mencionei. Qual é o detalhe aqui que é importante vocês fixarem em relação a esse 216b? Qual é o detalhe?
Esse crime do artigo 216b, ele exige que a vítima seja maior de idade. Sim, exige que a vítima seja maior de idade. Se você produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização do participante, se for de uma pessoa menor de idade, a melhor adequação típica nós não vamos encontrar no 216b. Nós vamos encontrar no 240 do ECA, que nós falamos lá atrás. Lembram do 240? Depois busquem lá o 240 e leiam o 240 de novo. Tem nos slides, tá? Se for menor de idade, a tipificação, então, será a do 240 do ECA, tá? Então, o 216b precisa ser maior de idade. Se for menor, o crime é o do 240 do ECA, que tem inclusive uma pena bem maior, né? Lembram-se, tem uma pena bem mais alta, tá? Outro exemplo, outra situação para a gente tratar aqui. O tipo fala que você não pode produzir, fotografar, filmar, registrar por qualquer meio conteúdo de cena de nudez, ato sexual ou libidinoso sem autorização dos participantes. Esse é um ato sexual, tem vários participantes e, por exemplo, 3. E 2 deles autorizam e o terceiro não. E aí, há o crime ou não há o crime? Há o crime. Quando a gente fala autorização dos participantes, naturalmente a gente está falando autorização de todos os participantes. Não é uma questão democrática, que mas a maioria deixou. Não. Se um não deixou, esse um que não deixou é vítima desse crime. E a pessoa que fez o registro sem autorização dessa pessoa pode responder, certo? Então, autorização dos participantes, a gente está falando de todos os participantes. Por fim, um detalhe que eu queria que vocês, que a gente pensasse junto aí, o que fazer nessa situação, em relação à vítima exibicionista. O que a gente faz com a vítima exibicionista? O que vocês acham, hein? A pessoa, existe até relatos de fetiches sexuais nesse aspecto, pessoas que fazem de propósito, que gostam, que extraem prazer disso, que gostam de se exibir nesse sentido. Imaginem, a pessoa não autorizou, não fez nenhuma autorização, nem por escrito, nem verbal, nem sequer com a cabeça autorizando, mas ela está numa situação na qual ela se coloca numa situação, digamos, pública, qualquer, na qual é evidente que ela está sendo vista por muita gente e pode estar sendo filmada. E ela intencionalmente está se exibindo. E aí, o que vocês acham? É justo daí que a pessoa que eventualmente tira uma foto dessa cena ou registra essa cena venha a ser punida, responder por esse crime? Haveria aí... seria caso de condenação, então, dessa pessoa? Eu entendo que não, né? A gente teria aí a tipicidade formal preenchida, né? Porque não houve a autorização da pessoa, não houve autorização expressa do participante da cena, mas me parece que falta aí para essa situação a chamada tipicidade material, né? Para a gente punir essa pessoa. Seria caso aí no meu entender, de absolvição, né? Agora, tudo isso, calma, é uma situação a ser analisada caso a caso. É difícil nesse tipo de cenário cravar qualquer resposta para toda e qualquer situação. Isso é muito casuístico, né? Muito caso a caso, tem que ser analisado com calma, mas fica aí, eventualmente, a reflexão até para aqueles que forem eventualmente exercer a advocacia, né? Me parece que a situação de uma vítima flagrantemente exibicionista, que está se colocando numa situação na qual não é razoável que se venha a negar que sabia que estava sendo vista por muitas pessoas, que estava num lugar
público, estava num lugar que tem câmera, né? A pessoa começa, ela sabe que tem uma câmera ali no elevador e ela que não está colocada lá para filmar os atos sexuais dela, está lá para garantir a segurança e ela começa a se colocar nessa situação. Me parece que não há crime, ok? Por fim, então, agora, para encerrarmos a nossa aula, para garantir que não percamos a parte que foi filmada, eu vou parar a gravação agora e aí nós vamos voltar para a última parte da aula para falar do artigo 218C, divulgação de cena de estupro, ou de cena de estupro de vulnerável, ou de cena de sexo, ou de pornografia. Divulgação, esse é o nomen iuris desse crime 218C, crime novo também, incluído na alteração legislativa de 2018.